Olá, estamos começando mais um estudo bíblico Matetés e temos trabalhado com esse tema que estamos vendo aqui no nosso PowerPoint, que é a porta, né? O caminho, a porta, o alvo, são coisas que são fundamentais para a nossa entrada no reino de Deus. Assim sendo, temos que olhar também as coisas que são necessárias para que isso possa se cumprir. Como vimos no último estudo, muitas coisas sobre o batismo em água, também vamos continuar aqui, de certa forma, a olhar um pouco sobre essas coisas. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor venha nos ajudar, nos orientar e mostrar a cada um de nós, Senhor, aquilo que precisamos entender das tuas coisas, do teu reino, da tua palavra. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Ainda peço que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Sim, estamos aqui tratando de batismo em água. Né? O que isso quer dizer? Nessa outra circunstância, para que é o batismo? Né? Porque eu também preciso fazer parte do corpo de Cristo. Então, quando eu sou batizado, além da ordenança de Jesus, ela tem várias implicações. E uma das implicações é esta: eu sou feito membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, para participar de uma igreja, para ser membro dela, eu preciso passar pelo batismo. E queremos trabalhar um texto que fala um pouco sobre essa questão do batismo, da igreja, do corpo de Cristo e assim por diante. E nós temos isso em Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vamos começar com o versículo 13 e depois com os seguintes, que diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então é conveniente que entendamos isso, pois em um só Espírito. Então, não temos diversos espíritos na igreja que fazem esse tipo de trabalho de conversão e que nos batiza. Não, é um espírito só. E também somos batizados em um corpo só. Não quer dizer que porque eu sou judeu, ou eu sou nordestino, ou eu sou grego, ou eu sou indígena, ou eu sou do sul, ou eu sou escravo, ou eu sou do norte. Não importa. Todos fazem parte de um corpo só. E nós precisamos entender isso, que é muito sério. É a razão da igreja, é a razão do batismo que nos leva a entender essas coisas. Caminhando um pouco mais, no versículo 14, temos lá: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então não é um corpo. O corpo não é feito, né? E essa analogia que Paulo faz aqui é uma analogia comparando com o nosso corpo humano. Então, nesse sentido, você precisa entender que quando ele está falando aqui, ele está falando de corpo humano, porque também o corpo não é um só membro. Você já pensou? Eu tenho duas mãos, esta é uma, esta é outra, são distintas, diferentes, mas todas fazem parte do mesmo corpo. Não são, como diz o versículo aqui, porque também o corpo não é um só membro. Então, o corpo, todos são diversos membros, mas muitos. No versículo 15, nós temos lá: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, entenda um pouquinho sobre isso aqui. Às vezes, né, nós pensamos, né, na nossa conversa, por exemplo, se fôssemos entender isso com o corpo humano. Se o pé, já pensou o seu pé dizendo que ele não é mão, e por isso que ele não é mão, então ele não faz parte do corpo? Ele é outra coisa, não faz parte do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Ele é pé, ele tem uma função, a mão tem outra função, mas continua sendo um corpo só.
Então, nesse sentido, é muito interessante nós sempre ir pensando no corpo humano e no corpo de Cristo, que é a igreja. Assim, né, você examina aí, abra a sua Bíblia e confere isso lá em 1 Coríntios. Eu estou usando aqui o texto para, né? E esse texto aqui, ele me fala de muitas coisas que são interessantes, como, por exemplo, né, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então, quer dizer, o ouvido dizendo, eu não sou olho, cada um tem uma função específica. Percebe isso? Se o ouvido quiser dizer, não, eu não sou corpo, é porque eu tenho que ser olho. Então pensa você, para ser membro dessa igreja, para fazer parte dessa igreja, para fazer parte desse grupo, tem que ser pessoas que ganhem 10 mil reais, por exemplo, de salário. Senão não pode fazer parte. Não quer dizer nada disso, porque você pode ganhar 10, como pode ganhar 1, como pode ganhar 100. Tanto faz, não importa, nem por isso deixa de ser participante desse corpo. Então, vamos compreendendo. No versículo 17, diz assim, se todo o corpo fosse olho, e onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Quer dizer, às vezes a gente está na igreja e fica olhando uma pessoa para outra, porque acha que aquela pessoa é mais bem sucedida, porque ele tem um carro melhor, ou porque o homem acha que a esposa do outro é mais bonita que a esposa dele, e assim vai, uma infinidade de coisas, e começa então o conflito, né? Se todo o corpo, onde estaria o ouvido? Né? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Então, quer dizer, precisamos nos alegrar com aquilo que somos, precisamos nos alegrar com aquilo que vivemos, aquilo que temos, e nós precisamos aprender isso, e isso é importante, porque não importa o que o outro tem, o que o outro é, o que o outro vive, não importa, ele faz parte do mesmo corpo e é tão importante quanto você. Não é porque você não é aquela pessoa que tem aquele carro daquele tipo que você vai ser menosprezado. Não, não pode ser. Isso não pode acontecer, porque todos os membros do nosso corpo humano, eles têm o mesmo respeito e a sua mesma importância. Na igreja deve ser da mesma forma. Todos nós somos nivelados iguais. E assim, então, no versículo 18 nós temos lá, mas Deus dispôs, foi Deus que fez isso, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, né, como lhe aprouve. Então Deus colocou e organizou o corpo humano do jeito que ele quis. E cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor. Só que quando nós somos todos juntos, nós somos o corpo. Quando nós somos separados, nós somos uma mão, um pé, um olho e vai por aí afora. Entende? Então, se todos, como diz o versículo 19, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se a gente pensar uma mão, cadê o corpo? Não tem mais nada de corpo. Então, como é que seria isso? Se todos, porém, fossem uma coisa só, ninguém pode ser o que o outro é. Você é você e é importante do jeito que você é. É, meu irmão. Com a idade que você tem, com a cor da pele que você tem, você é importante e não importa o que falam, você é igual um ao outro, porque estamos dentro do mesmo corpo, não tem coisa que faça diferença. Lembra no texto, há instantes atrás, ele diz, judeus, gregos, escravos, não importa o que seja, dentro do corpo todos nós somos importantes, todos nós dependemos um do outro, e assim vamos, né? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Somos um corpo só, meu irmão. Não adianta querer ficar pensando, eu não vou porque eu não me sinto bem. Não, o corpo só é completo porque você faz parte dele. Lembra disso, você faz parte do corpo. Se você não estiver, o corpo não é corpo, não está completo.
Então, aqui no versículo 21 diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Olha o que eu escrevi aqui: em um corpo humano, um membro depende do outro para poder ser um corpo. Então, não importa, para sermos corpo humano, nós precisamos de todos os membros. Para ser corpo de Cristo, nós precisamos, então, um outro membro para poder ser o corpo de Cristo, e todos somos iguais. Assim, veja lá, versículo 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, é o que eu estava dizendo, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Então, essa é a maneira de tratar um membro com outro membro. Nós temos que aprender a honrar o outro. Veja lá no versículo 24, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Assim, olha só como é que é interessante esses versículos, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Nós precisamos entender que nós não podemos, se eu dividir, cortar a minha mão fora, porque eu quero fazer uma divisão, você ficou sem mão, meu irmão. Não pode pensar desse jeito. E em 1 Coríntios 12, 13, que nós já vimos lá atrás, diz: pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, e assim vai. Por que é tão difícil aceitar que dependemos um dos outros? Na igreja, no corpo, nós dependemos um dos outros. Você e eu precisa compreender isso, meu irmão. Precisamos. O corpo humano é nutrido, olha que interessante esse pensamento. O corpo humano é nutrido por uma rede sanguínea que leva o alimento até as extremidades do nosso corpo. Na ponta do meu dedo eu tenho sangue, na ponta do pé eu tenho sangue. Temos o coração e uma rede que transporta esse alimento para manter vivo o nosso corpo. Agora veja na igreja, o sangue, que é o alimento para o corpo humano, para o corpo de Cristo é o Espírito Santo. Então quer dizer que não importa qual você seja, em qualquer extremidade, o Espírito Santo está ali e faz parte dela. Assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então eu sou membro do corpo de Cristo, eu e você. Entendeu bem isso, meu irmão? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, se nós somos membros da igreja, somos membros do corpo de Cristo. Agora eu quero pedir a você que esteja com a sua família reunida em volta da sua mesa, da cozinha, e que você possa meditar um pouco sobre tudo isso com a sua família reunida, né? Fale o que entendeu um para o outro e compartilhe isso um com o outro. Vai ser muito importante essa discussão na sua casa, e estamos entendendo o batismo e as aplicações dos porquês do batismo. Amém, meu irmão? Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e te agradecemos por esse estudo, Senhor, que acabamos de ter, essa palavra que fala a respeito do corpo de Cristo, e que nós precisamos entender que fazemos parte do corpo de Cristo, Pai. Como também o nosso corpo humano, que uma mão não pode se separar da outra, Senhor, e que se eu quisesse fazer
uma separação e cortar uma mão fora, eu vou ficar sem mão e o meu corpo não será mais um corpo perfeito, Senhor. Por isso não temos o direito de dividir, de fazer nada disso. Pedimos a tua boa mão em cada pessoa da igreja, Senhor, cada membro que possa entender tudo isso. Para a honra e glória do teu nome, oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez tudo isso, em nome de Jesus. Amém.